Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Vamos efetuar as correções dos exercícios de tipos especiais de conjuntos, operações com conjuntos e problemas envolvendo 2 e 3 conjuntos. Classifique os conjuntos abaixo em vazio, unitário, finito e infinito. Letra A. Conjunto dos números naturais ímpares. Trata-se de um conjunto infinito. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim segue infinitamente. Letra B. Temos uma representação por extensão vindo do lado esquerdo do conjunto. Portanto, esse conjunto abrange todos os inteiros negativos. Portanto, trata-se também de um conjunto infinito. Conjunto dos planetas do Sistema Solar que possuem anéis. A princípio, poderíamos apontar que apenas Saturno seria o planeta dos anéis. Mas, utilizando poderosos telescópios, descobrimos que Júpiter, Netuno e Urano também possuem anéis. Logo, trata-se de um conjunto com 4 elementos, portanto, um conjunto finito. Letra D. Conjunto das soluções inteiras da equação 2x menos 3 igual a 0. Resolvendo essa equação, temos, isolando a incógnita x do lado esquerdo, 2x igual a 3. Dividindo os dois lados da equação por 2, temos que x é igual a 3 meios. Como esta solução trata-se de uma solução racional, número fracionário, não entra no conjunto solicitado pela questão. Portanto, a letra D é um conjunto vazio. Conjunto das soluções irracionais positivas da equação 2x² menos 14 igual a 0. Isolando a incógnita do lado esquerdo, temos 2x² é igual a 14. Dividimos os dois lados da equação por 2, obtendo x² igual a 7. Efetuando o cálculo dessa equação do segundo grau, temos duas respostas, x igual a raiz de 7 e x igual a menos raiz de 7. Como a letra E nos interessa apenas soluções irracionais, positivas, nós descontamos a segunda alternativa. Portanto, trata-se de um conjunto unitário. Dados os conjuntos A, B e C, queremos as seguintes operações. Letra A. Complementar de A em B. A operação de complementar só tem sentido quando um conjunto está dentro do outro, quando um conjunto está contido dentro de outro, o que não acontece entre os conjuntos A e B. Portanto, não há noção de complementar. Na letra B acontece o mesmo, complementar de B em C. Percebemos que B não está contido em C, portanto, é outra operação que não há noção de complementar. Lembrando, complementaridade só tem sentido quando um conjunto está contido dentro de outro. Letra C. A união com C. Queremos os elementos que pertençam a A e a C. Então, vamos fazer a união, a soma desses elementos. Temos o conjunto A, B, C, D, E e F, G, K, M. Não é necessário repetir elementos. A união com B, união com C, é a soma de todos os elementos de A, B e C, também não sendo necessária a repetição de elementos. A intersecção com B, eu quero os elementos que pertençam a A e a B ao mesmo tempo. Isso ocorre apenas com as letras E, que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, e F, que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Logo, é um conjunto com dois elementos, E e F. Letra F. B intersecção com C. Eu quero os elementos que pertencem a B e a C ao mesmo tempo. Isso ocorre com os elementos F e G. Perceba que F e G pertencem a B e F e G também pertencem a C. Logo, B intersecção com C é formado pelos elementos F e G. Letra G. Eu quero os elementos A união com B intersecção com C. A presença dos parênteses nos indica que eu tenho que fazer primeiro a operação de união. Eu somo então os elementos de A e B e faço a intersecção com C. Quer dizer, eu quero os elementos que pertençam ao mesmo tempo a C e a união de A com B, que seria a mesma coisa que todos os elementos que pertençam aos três conjuntos ao mesmo tempo. Isso acontece com os elementos D, F e G. A intersecção com C, união com B. Agora eu faço primeiro a intersecção de A com C, que são os elementos D e F. E agora eu vou unir esses elementos com B.
ficando o conjunto D, E, F, G e H. Letra I, A menos B, eu quero a diferença de A para B. Quer dizer, eu quero todos os elementos que pertençam apenas a A, menos os elementos que pertencem a B. Então, os elementos que pertencem apenas a A é A, B, C, D, porque E e F também pertencem a B, então não me interessa. Então, a resposta A, B, C, D. C menos A, os elementos que pertencem a C e não pertencem a A, que são os elementos G, K e M. G, K e M pertencem apenas a C e não pertencem a A. Letra K. Primeiro eu faço a intersecção A intersecção com B, ou A inter B, menos o conjunto C. Vemos que na intersecção A inter B eu tenho os elementos E e F, menos C. O elemento que pertence ao elemento F, eu vou ter que retirar do conjunto. Então a minha resposta é apenas o conjunto E. Veja que A inter B são os elementos E e F, menos os elementos que estão em E e F, que também pertencem a C. Então, menos o F. Exercício número 3. Pinte os diagramas de acordo com a operação dada. Na letra A, eu quero A intersecção com B. Intersecção, graficamente, é as áreas que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que é a área do meio aqui do nosso desenho. Portanto, pintaremos apenas essa área. A intersecção com B. Letra B, B menos A. Então eu vou pintar a área que pertence apenas a B e não pertence a A. Por que eu não pintei a parte do meio? Porque a parte do meio pertence a A também, e eu quero a operação B menos A, portanto apenas a área que pertence a B. Letra C, operação A menos B. Então eu quero agora a área que pertence apenas a A, que é apenas o lado esquerdo aí do nosso desenho. Por quê? O meio pertence a B também, então eu quero descontar essa região que pertence a B também. Por isso eu pinto apenas a parte esquerda do nosso desenho. Na letra D, faço as operações de acordo com os parênteses na ordem que elas aparecem. A união com B. Se eu fosse fazer A união com B, eu pintaria todo o desenho. Todo o desenho seria pintado, exceto, lógico, a área aqui do conjunto universo. Mas tudo que pertence a A e a B seria pintado. Mas eu quero descontar a área que pertence à intersecção de A com B. A intersecção de A com B é exatamente o meio do desenho. Então, se tudo foi pintado inicialmente, eu teria que apagar o meio do desenho para retirar, fazer a diferença A intersecção com B. Portanto, a área pintada ficaria apenas a que está na sua tela. Letra E. A união com B, intersecção com C. Então eu quero pintar toda a área que seja A união com B. Eu pintaria todos os dois círculos aqui que estariam A e B. Mas eu quero retirar, ou melhor, eu quero fazer a intersecção desse desenho com o conjunto C. Então ficaria apenas a área que está em vermelho na sua tela. Por quê? Essa área corresponde à intersecção do conjunto C com os dois conjuntos A e B, e com a união aí dos dois conjuntos A e B. Na letra F, eu quero a intersecção de A com B. Intersecção de A com B seria esta área aqui. Só que eu quero retirar se alguma parte dessa área pertence também ao conjunto C. Eu tenho que retirar essa parte. Portanto, retiraria o meio. Então, A intersecção com B menos C seria apenas a parte pintada na sua tela. Número 4. Indique simbolicamente a parte colorida dos diagramas abaixo. Então agora eu tenho uma operação contrária do que fizemos anteriormente. Eu tenho que dizer qual operação entre conjuntos que resultaria nessas áreas pintadas. Percebam que esta área aqui é A intersecção com B. E esta área aqui é A intersecção com C. Então, se eu somei essas duas partes, eu tenho a operação A intersecção com B, união com A intersecção com C. É como se eu tivesse pintado aqui A inter C e A inter B e somado as duas operações. Então, A intersecção com B, união com A intersecção com C. Letra B. Perceba que nós temos algo muito similar acontecendo agora. Por quê? Aqui nós temos a região A inter C com a união com a região B inter C.
Então nós temos aqui as áreas A inter C e B inter C somadas, unidas. Exercícios envolvendo 2 ou 3 conjuntos. Número 1. Numa pesquisa verificou-se que 105 pessoas assinavam a revista A, 72 pessoas assinavam a revista B, 29 pessoas assinavam as duas revistas e 31 nenhuma das revistas. Quantas pessoas foram pesquisadas? Vamos retirar as informações em linguagem matemática. Número de elementos do conjunto A, que representa as pessoas que assinam a revista A, 105. 72 para as pessoas que assinam a revista B. 29 que assinam as duas revistas, portanto, o número de elementos da A intersecção com C. E 31 nenhuma das duas revistas, isto é, seria o conjunto universo menos a quantidade de elementos da união de A com B. Já entenderemos via diagrama por que representamos esta informação dessa forma. Pergunta: quantas pessoas foram pesquisadas? Que é o que o nosso problema deseja saber. Como se trata de uma operação entre dois conjuntos envolvendo o universo, representamos através desse diagrama. Iniciamos a distribuição de informações. Perceba que a quantidade de elementos n de U menos n de A união com B significa o quê? São os elementos aí que não assinaram nenhuma das revistas, portanto estão fora aí dos conjuntos A e B. A intersecção de A com B é exatamente a área aí do nosso diagrama que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Conjunto de elementos de A são 105 elementos, mas como eu já tenho 29 na interseção, eu tenho que fazer esse desconto. Eu tenho que fazer 105 menos 29. Logo, pessoas que assinam apenas a revista A, 76. A mesma coisa acontece com a informação da quantidade de elementos de B. Se são 72 elementos, mas eu já contei 29 na interseção. Então eu tenho que fazer esse desconto, elementos que pertencem a apenas B, 43. Agora, se eu quero saber quantas pessoas foram pesquisadas, quer dizer, eu quero saber o meu conjunto universo, basta eu somar todos os números que foram distribuídos no diagrama. Óbvio que as operações que foram feitas não vão ser contadas, porque apenas indicaram da onde que o número apareceu. Então eu vou somar os números circulados. Fazendo a soma desses elementos, 189 pesquisados. Número 2. Uma pesquisa realizada com os alunos do ensino médio de um colégio indicou que 221 alunos gostam da área de saúde. Então, vamos chamar a área de saúde de conjunto S. Número de elementos de S igual a 221. 244 da área de exatas. Vamos chamar esse conjunto de conjunto E. Número de elementos de E igual a 244. 176 da área de humanas. Vamos chamar esse conjunto de H. Número de elementos da área de humanas, 176. 36 da área de humanas exatas. Então, 36 gostam ao mesmo tempo de humanas exatas. Então, trata-se da intersecção entre H e E. Elementos da intersecção entre H e E, 36. 33 elementos da área de humanas e saúde. Portanto, o número de elementos de H e S, da interseção de H e S, igual a 33. 14 da área de saúde e de exatas, portanto, da área de interseção entre saúde e exatas, SE, 14. E 6 gostam das três áreas, portanto, a interseção entre as três áreas igual a 6. O número de alunos que gostam apenas de uma das três áreas é. Então, nós teremos que descobrir isso. Vamos fazer novamente utilizando um diagrama. Transportando as informações que tínhamos aí na tela anterior, vamos desenhar um diagrama com três conjuntos, H, S e E, e distribuir os elementos a partir da intersecção entre os três. Então, da intersecção aí do número de... Então, partimos do conjunto da interseção entre S, E e H, colocando o elemento 6. Número de elementos entre saúde e exatas. Eu tenho 14. Mas como eu já coloquei 6 na interseção, eu desconto 14 menos 6, obtendo 8. Número de elementos entre humanas e saúde são 33, mas como eu já contei 6, 33 menos 6, eu tenho 27 elementos nessa interseção.
Humanas e exatas. Eu tenho 36 elementos, mas como eu já contei 6, descontando, eu fico com 30 elementos. Número de elementos de humanas, 176. Agora eu faço o desconto, 176 menos a quantidade que eu já coloquei. 6 da interseção geral, 27 da interseção H e S e 30 da interseção H e E, ficando com 113 elementos. Número de elementos de exatas, 244. Eu também faço o desconto dos números que eu já inseri no gráfico. Retirando 30 mais 6 mais 8, 244, fico com 200 elementos. Número de elementos da saúde, 221. Retiro os elementos que eu já inseri no gráfico, 221 menos a soma de 8 mais 6 mais 27, eu fico com 180 elementos da saúde. Resolvendo o nosso problema, eu quero a quantidade de que gostam de apenas de uma das 3 áreas. Portanto, eu vou somar exatamente aí os números destacados, que representam aqueles alunos que gostam de apenas de uma das 3 áreas. Portanto, eu fazendo esse somatório, eu tenho a minha resposta, que é 493, letra B. Número 3. Em uma pesquisa feita sobre a preferência entre 2 canais de televisão, o canal de televisão A teve 65% de preferência, o canal B teve 49% de preferência. Todos os entrevistados escolheram pelo menos um canal. Isso significa que a união de A com B é igual a 100%. Como porcentagem é um número, nós estamos retirando essas informações como números puros. Podemos fazer dessa forma quando o problema envolver porcentagem. Se eu quero saber quantos entrevistados preferem os 2 canais, eu quero saber a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Fazendo o diagrama aí dos 2 conjuntos, distribuindo as informações. A quantidade de elementos que está na intersecção eu não tenho, que é exatamente o que eu quero saber. Portanto, eu vou chamar esse número que eu desejo saber de x. O número de elementos de A é 65% menos a porcentagem x, que já foi inserida na intersecção. A mesma coisa acontece no conjunto B. Se eu tenho 49, eu desconto o que foi colocado na intersecção. 49 menos x. Se eu somar todos os elementos A e B, eu tenho 100%. Portanto, 100 igual 65 menos x, mais 49 menos x. Fazendo a continha, eu tenho que 100 é igual a 114 menos x. Isolando x, nós temos que x é igual a 14%. Então, quantos entrevistados preferem os 2 canais? É uma resposta em porcentagem. 14% dos entrevistados preferem os 2 canais. Exercício número 3, Universidade Federal da Bahia. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 16 visitaram Manaus, vou chamar esse conjunto de conjunto M. 16 São Paulo, vou chamar esse conjunto de S. E 11 Salvador, vou chamar esse conjunto de A. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, portanto, M intersecção com S. Ou melhor, perdão, M intersecção com A. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo, portanto, trata-se da intersecção entre M, A e S. Por quê? 3 estudantes estrangeiros visitaram as 3 cidades. Portanto, intersecção entre M, A e S. Pergunta o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Lembrando que ou, em teoria dos conjuntos, significa somar, adição, união. Portanto, eu quero a união entre o conjunto M e o conjunto S, que representam as cidades de Manaus e São Paulo. Então vamos traçar um diagrama para resolver o nosso problema. Dispomos as informações dadas a partir da intersecção mais central. Então, se eu tenho 3 elementos na intersecção de M, S e A, intersecção de M e A, 5. Como eu já coloquei 3, então desconto esses 3, obtendo 2. Número de elementos de A, 11. Retirando 5 que já foram colocados na intersecção,
6 elementos. Número de elementos de S, 16, menos 3 da intersecção, 13. Número de elementos de M, 16, menos 5 que já foram colocados na intersecção, 11. Como eu quero a união entre M e S, eu quero apenas os elementos que estão destacados, a soma desses elementos, porque união, em teoria dos conjuntos, é igual a soma de elementos. Portanto, 11 mais 2, 13, mais 3, 16, mais 13, 29. Alternativa correta, letra A. Número 5. Sendo A e B números reais quaisquer, os números possíveis de elementos do conjunto A são. Então vemos aqui que o conjunto A é formado pelas representações, por enquanto. Vamos pensar assim, A, B, um conjunto formado pelo elemento A, um conjunto formado pelo elemento B e um conjunto formado por A e B. Agora, existem duas possibilidades, já que A e B são dois números reais quaisquer. Então, se eles são dois números reais quaisquer, ou eles são iguais ou são diferentes. São essas duas possibilidades. Se eles forem iguais, fazendo a substituição lá no conjunto A, percebemos que existe uma repetição. Então, não é necessário repetir elementos dentro da teoria dos conjuntos. Então, eu corto esse elemento A, porque está repetindo. Corto esse segundo elemento de A, que também está repetindo. Perceba que o que acontece aqui. Aqui é um conjunto, né, com dois elementos A. Como não preciso representar A duas vezes, então seria isso. Mas o que acontece? É o mesmo conjunto A que está representado aqui. Então esse conjunto inteiro também é retirado. Ficou apenas quem? A e o conjunto formado por A. Então eu tenho um conjunto A com dois elementos. Agora, se A e B forem diferentes, permanece a mesma situação do problema. O conjunto A daí não muda, porque A e B são diferentes, então não há repetição de elementos. Então quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Portanto, a alternativa correta, letra A. That's all, folks! May the math force be with you! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.